Olá, me chamo Thaís Moriguti de Souza, sou aluna de Iniciação Científica orientada pela professora doutora Renata Dias de Melo Castanho Amboni. O tema de minha iniciação científica é compostos fenólicos e atividade antioxidante de pães elaborados com farinha integral e folhas de erva mate. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agrárias, Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, em parceria com a Universidade de Passo Fundo, no Laboratório de Cereais. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da incorporação de folhas de erva mate sobre os atributos de qualidade tecnológica e características funcionais de pães de forma elaborados com farinha integral. Os grãos integrais atraíram a atenção da população pela possibilidade de ingestão de alimentos ricos em fibras e compostos bioativos, melhorando a qualidade nutricional dos produtos. Porém, essa substituição normalmente afeta negativamente as propriedades tecnológicas e sensoriais dos mesmos. Pesquisas relatam que o enriquecimento de pães de forma com outras fontes naturais de compostos bioativos podem ajudar a formação da massa e aumentar a vida útil do produto, revelando a erva mate como um possível ingrediente funcional. Os grãos de trigo de cultivar Toruc, da safra de 2017, foram fornecidos pela empresa Biotrigo Genética. Esses grãos sofreram um processo de moagem para a obtenção da farinha integral. As folhas de erva mate in natura da safra de 2017 foram fornecidas pela empresa Inova Mate. As folhas higienizadas foram branqueadas, secas em estufas durante 24 horas e trituradas em moinho de facas até atingir 3 tamanhos de granulometria. As amostras foram identificadas e acondicionadas em embalagens de polietileno e levadas para armazenamento. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 3x3, tendo um total de 9 tratamentos em triplicata. As variáveis dependentes ou respostas analisadas foram propriedade de mistura da massa, compostos fenólicos e atividade antioxidante. Os extratos de FEV e FTI foram preparados previamente de acordo com respectivas metodologias. O teor de compostos fenólicos totais foi determinado através do método de Foley-Cicatot, com modificações, e a atividade antioxidante foi determinada pelo método ABTS e pelo método redutor férrico, FRAP, ambos com modificações. A determinação das propriedades de mistura da massa foi realizada em um promilógrafo e os parâmetros avaliados foram a absorção de água, tempo de desenvolvimento da massa, índice de tolerância à mistura e estabilidade da massa. O teor de compostos fenólicos totais aumentou com a diminuição do tamanho de partícula das folhas de erva mate. O mesmo comportamento foi observado em relação à atividade antioxidante, tanto pelo método ABTS quanto pelo método FRAP, demonstrando que o conteúdo de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante possuem correlação negativa com o tamanho de partícula. A absorção de água apresentou diferença significativa à medida que aumentou a proporção das folhas de erva mate na farinha integral para os 3 tamanhos de partículas. O TDM indica o período necessário para a massa atingir as propriedades ideais para a panificação. Para esse estudo, o TDM foi maior para as amostras elaboradas com 1,5 gramas de folha de erva mate por 100 gramas de farinha integral nos 3 tamanhos de partículas, ou seja, a massa precisou de mais tempo de mistura para atingir a consistência máxima ao ser comparada às outras amostras elaboradas. A estabilidade da massa é um parâmetro relacionado com a força da farinha, que apresentou diminuição à medida que aumentou a proporção de folhas de erva mate na farinha. Já o ITM, que é inversamente proporcional ao parâmetro de estabilidade, aumentou significativamente com o aumento da proporção de erva mate nos 3 tamanhos de partícula. Em relação ao teor de compostos fenólicos totais, observou-se um aumento significativo à medida que aumentou a proporção de folhas de erva mate na farinha integral, nos 3 tamanhos de partículas. Os resultados demonstram que a redução do tamanho da partícula foi favorável para a exposição e extração dos compostos fenólicos totais da erva mate. O potencial antioxidante apresentou um aumento gradual conforme o aumento da adição de folhas de erva mate na farinha, seguindo a mesma tendência observada no teor de compostos fenólicos totais, indicando assim que existe uma relação direta entre a concentração de compostos fenólicos na amostra e sua respectiva atividade antioxidante. O comportamento reológico da massa e os compostos fenólicos totais, a atividade antioxidante das farinhas demonstram que os tratamentos elaborados com 2,5 e 4,5 gramas de folha de erva mate por 100 gramas nos tamanhos de partículas de 245 e 415,5 micrômetros foram mais adequados. Entretanto, estudos com a elaboração de pães com estes tratamentos devem ser realizados para avaliar a influência da cocção sobre estes compostos. Gostaríamos de agradecer à Biotrigo Genética de Passo Fundo, Inova Mate Ilópolis, à UFSC, ao UPF e ao CNPq. Muito obrigada.